Bem, pessoal, doenças da visão que são confundidas com depressão, às vezes até com quadro demencial. Vou explicar para vocês por que isso é tão comum, tão frequente e muitas vezes a gente não dá relevância. Perceba o seguinte, naturalmente o processo de envelhecimento vai modificar uma série de órgãos. A gente sabe, a gente já falou aqui, o cérebro modifica com o envelhecimento, né? A pele, é óbvio, modifica, todo mundo percebe, o cabelo fica branco, uma série de coisas, né? O coração aumenta o risco cardiovascular, não tem jeito, é o processo biológico. Mas o olho também tem uma série de modificações. E o que acontece? As pessoas não dão relevância. Muitas vezes o idoso, né? A partir dos 40 anos, 50 anos já começa o processo de envelhecimento. Mas muitas vezes o idoso com 70, 80 anos de idade, né? Ele começa a ter uma série de limitações na visão e ele acredita, e a família também acredita, que é natural do processo de envelhecimento. Ah, é porque ele está envelhecendo, ah, é assim mesmo. E muitas vezes não cuida de forma adequada. E o que é que acontece? Esse idoso que às vezes está tropeçando e está caindo porque não está enxergando bem, esse idoso que às vezes está confundindo na hora de manobrar o carro e arranha o carro uma vez ou outra, né? Esse idoso que às vezes vai sair, se bate nas coisas, o que é que ele começa a fazer de forma inteligente? Fala assim, poxa, se eu estou passando por esse processo, né? Eu começo a ficar mais em casa, eu começo a sair menos, e ele acredita que aquilo é natural da idade, é a minha idade mesmo e tal. Quando você vai ver, muitas vezes esse paciente tem problemas da visão, super fácil e simples de se reverter, e que ele poderia ter uma qualidade de vida muito melhor continuar saindo. Eu costumo explicar isso porque não tem jeito, o nosso cérebro ele precisa de estímulo, é que nem músculo. Quanto mais interação, quanto mais você conversa, quanto mais você tem atividade, melhor o seu cérebro vai ser no processo de envelhecimento, né? E muitos desses pacientes, eles sentem falta dessa interação e começam a apresentar um quadro depressivo. Ou eles têm depressão, ou muitas vezes o quadro é muito parecido com a depressão, porque a família fala, poxa, ele está cada vez mais em casa, ele não quer sair, ele não tem vontade de sair. E às vezes é difícil dele verbalizar. Ele acha que é do processo de envelhecimento normal e não vai te dizer que não está enxergando direito, que está derrubando as coisas. Muitos idosos, eles têm essa força, né, de eu resolvo, eu faço, ou passaram por situações na vida que fizeram ele resolver as coisas dele por ele mesmo. E às vezes ele não verbaliza, ele não fala. Isso é mais comum até nos homens do que nas mulheres, né? E aí o que acontece? Você, filho, ou você que está passando por isso, tem que procurar ajuda com o oftalmologista sempre. Qualquer quadro de mudança de humor, qualquer quadro de paciente que às vezes está mais em casa do que deveria estar, qualquer quadro de paciente que às vezes a família também está suspeitando, às vezes até de um quadro demencial, está mais quieto, está mais na dele e tal, vale a pena você falar. Eu canso de ter pacientes que às vezes descobrem um meningioma, descobrem um cisto aracnoide, descobrem uma doença que eu a princípio acho que não justifica o quadro. A família fala, a gente achou que ele estava com a demência, mas encontrou essa lesão. Aí quando você começa a conversar e faz alguns testes, você percebe, a vista dele não está legal. Já viu se ele não tem catarata, já viu se ele